Pessoal, hoje eu venho aqui falar com vocês um pouco sobre o que foi essa prova do Enem de domingo agora, dia 21. Falar um pouco sobre esse tema da redação. Vocês foram pegos de surpresa? O que vocês acharam? Já comenta aqui embaixo para mim o que vocês acharam desse tema e eu vou falar um pouco sobre isso. Vou falar sobre o que nós já falamos em vídeos anteriores tinham em relação a esse tema que tinha correlacionado. Vocês poderiam ter se dado bem se vocês tivessem prestado atenção e eu vou dizer o porquê aqui nesse vídeo e quais repertórios vocês podiam ter usado, o que vocês podiam ter falado, mesmo que vocês não tivessem dados estatísticos ou coisas para falar sobre esse assunto. Então, se você quer saber que repertórios são esses e que assuntos são esses que a gente já falou aqui no canal sobre esse tema que foi usado na redação, então, ó, vem comigo. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam bem, espero que estejam aproveitando bastante a semana. Hoje é terça, iniciozinho da semana ainda, e a gente já começa falando sobre a bomba do Enem, não é verdade? Porque para muita gente foi bomba, para muita gente não. Eu achei o tema maravilhoso. Quando eu li sobre esse tema, eu já comemorei na hora, porque a gente falou sobre alguns assuntos aqui no canal para pegar repertório. Eu falei que era fácil pegar repertório, e eu corri atrás de alguns repertórios também. Na verdade, eu nem corri atrás de muito, porque muita coisa que eu falei no canal já era repertório, né? E eu usei algumas coisas que o próprio Enem deu na prova e tudo mais, então eu não achei tão difícil assim. Mas antes da gente começar, pessoal, a falar sobre tudo isso, se você não é inscrito, já vou pedindo para você se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações em tempo real, gente. Porque assim você vai saber com antecedência e assim pode garantir com muito mais facilidade a sua vaga na universidade pública. Então, ó, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo, mas sem mais enrolação, vamos começar. Pessoal, eu estou aqui ó, com a minha provinha do Enem, porque apesar de eu ter feito a prova só pela redação, eu não estudei para o Enem em si, né, para a prova do Enem, porque como vocês sabem, eu passei fazendo a última edição, né? Eu não estudei, então eu fiz a prova meio que por fazer. Eu fiz, mesmo sem estudar, eu fiz. Então, assim, eu meio que saí, era 6h30 quando eu saí, então eu pude trazer a prova. E aí a gente vai falar um pouco sobre esse tema, que o tema foi, eu sempre esqueço, porque é um tema enorme. O tema foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Invisibilidade porque as pessoas que não têm acesso ao registro, que não são registradas, elas são invisíveis para o governo, para o sistema, porque elas não são reconhecidas, elas não estão no sistema. Então elas não podem ter acesso à saúde, educação, basicamente já está um repertório, pessoas que não podem ter acesso à saúde, educação, segurança, muitas outras coisas que são direitos básicos que são garantidos aonde? Exatamente, no artigo 6º da Constituição Federal, coisa que eu utilizei no modelo base. Gente, eu utilizei isso no modelo base. Então, olha aí, já tem um repertório que vocês podiam utilizar. Artigo 6º. São invisibilizadas porque elas não podem exercer os seus direitos básicos que são garantidos na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, que garante que todas as pessoas têm direito à cidadania, né, à educação, à saúde, a transporte, a segurança, a maternidade. Muitas coisas são asseguradas no artigo 6º. Então, já é um repertório que você podia ter utilizado, que eu utilizei falando no meu primeiro parágrafo, meu primeiro desenvolvimento. Meu primeiro desenvolvimento, como vocês podem ver, ó, aqui ele diz, nessa partezinha, ele fala, se vocês pegarem a prova de vocês, se vocês não tiverem, vocês conseguem baixar no site do Enem, ele fala sobre uma quantidade ó, de pessoas que são invisíveis, 320 mil no Norte, Centro-Oeste 243 mil, 828 mil no Nordeste. Então, o que eu fiz? Eu fiz um somatório desse apanhado de pessoas que não têm o registro, que não tem registro civil. O que eu fiz? Eu fiz um somatório de tudo isso. Eu vi que isso é uma fonte do IBGE, do censo de 2015. E o que eu fiz? Eu falei que no último censo do IBGE, fiz a especificação, detalhamento, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, praticamente 3 milhões de pessoas não tinham registro civil no Brasil. Então eu não usei o que eles estavam dando aqui, eu usei o último censo e falei que praticamente 3 milhões. Ou seja, nada do que ele falava aqui, mas não diretamente. Então eles não me zeram a prova por conta disso. Então eu usei um dado estatístico usando o que eles me davam e também utilizei Gente, me deu um branco agora. Usei o artigo 6º da Constituição. Então, esse foi o meu primeiro parágrafo. O meu segundo parágrafo eu falei sobre a invisibilização das pessoas, então eu usei o artigo Blazer, a atitude Blazer,
Atitude blasé, que é quando você age com indiferença a atitudes que deveriam ter mais atenção. Então essas pessoas são invisibilizadas e são impedidas de exercer o seu direito. Então, assim, tá até aqui a minha redação. Eu não vou falar sobre ela hoje, tá, gente? Vamos esperar um pouco mais pra gente falar. Minha redação tá aqui, que eu comecei falando sobre a Constituição Federal, documento de maior importância. Usei o artigo 5º para dizer que todos são iguais perante a lei. E os argumentos que eu usei foram a logística por trás da elaboração do registro civil, porque aí eu entro nessa questão de como é feito esse mapeamento, essa logística para que as pessoas possam ir fazer o seu registro. Falei sobre esse dado estatístico, na verdade, aqui eu falei dado estatístico, né? No outro que eu falei, no de baixo, que eu falei sobre o artigo 6º, foi isso mesmo, eu usei a atitude blasé, o artigo 6º no segundo parágrafo, no primeiro eu usei só o dado estatístico. Porque no segundo parágrafo, que foi o segundo argumento, meu segundo argumento foi os fatores sociais que invisibilizam a população, que seria entender os fatores sociais que invisibilizam. Então, quando a gente fala de fator social, a gente entra sobre uma coisa que a gente falou muito aqui no nosso canal, que foi um dos temas que eu falei que poderiam ser o tema que cairia. Eu foquei muito na educação financeira, porque para mim é ser educação financeira, mas eu foquei em outros dois temas nesses últimos vídeos, que foi evasão escolar e desigualdade social. Gente, se vocês estudaram, fizeram tema, fizeram redação sobre desigualdade social, vocês tiraram essa redação no papo, fácil, na mão com açúcar. Porque, gente, fatores sociais que invisibilizam a população. Quem são as pessoas que são invisibilizadas? São os ricos que nascem em hospitais super caros e têm dinheiro, planos de saúde que pagam? Não, gente, não foram essas pessoas. Foram as pessoas pobres que não têm direito, que nascem de parideira, de parteira. São pessoas que são impossibilitadas de estudar, que desde cedo os pais obrigam a pegar uma enxada, a trabalhar, vender um bala no sinal. São pessoas que não tiveram acesso à educação, são pessoas que não têm acesso aos seus próprios direitos. Então são pessoas invisibilizadas, são pessoas pobres, pessoal. Então se você fala de desigualdade social, você tem repertório a balde, gente. Você teria tema, esse foi um tema fácil, gente. Foi um tema muito tranquilo para se falar. Se você treinou sobre esses modelos que eu falei, sobre evasão escolar, educação financeira, desigualdade social, você tirou uma nota boa, tenho certeza. Ainda mais se você usou o modelo que eu dei. Porque o modelo já estava completo, gente. Falava sobre artigo 6º, sobre a igualdade, né? Os direitos, né, sociais, que é educação, saúde e tudo mais, que pessoas invisibilizadas não podem ter. A atitude blasé, gente, já tinha atitude blasé. Você vai falar sobre a invisibilização das pessoas, é uma questão social. Então você vai falar sobre isso, porque essas pessoas são invisibilizadas, porque você passa, sociedade, o governo, os órgãos competentes não estão nem aí. Então você passa a invisibilizar essas pessoas, você passa a agir com indiferença, então ninguém mais liga, por isso que ninguém vê essas pessoas, ninguém corre atrás. Então, gente, era um tema muito fácil para se falar. Ainda mais se você via os vídeos aqui. Eu foquei muito na educação financeira, mas eu também falei muito sobre desigualdade social. Então, assim, gente, se você vê os vídeos aqui, você tem que ter treinado. Pelo amor de Deus, gente, você tem que ter treinado isso. Porque eu achei tranquilo. No próprio modelo que eu usei, eu não tive muito tempo para treinar por conta da faculdade, vocês sabem, né? Então eu estou fazendo a faculdade, eu mesmo fiz o modelo e eu mesmo não treinei muito com o modelo. Eu treinei, tipo, no sábado eu olhei assim, fiz alguma coisa sobre esses 3 temas, né, que eu falei, fiz alguma coisa e corri. Então, assim, eu sabia o que eu tinha que fazer. Então eu lembro que eu uso a Constituição, eu lembro que eu uso a atitude blasé, eu lembro as 5 coisas que eu tenho que fazer na conclusão, eu lembro o que eu tenho que fazer, o aprofundamento, no desenvolvimento, tudo mais. Eu lembro as palavras que eu tinha que usar, mas eu não lembrava exatamente o modelo, porque esse modelo eu terminei de fazer ele agora, eu fiz muitas revisões nele, então eu mesmo acabei não usando tanto o modelo. Então, 1000 eu acho que eu não vou tirar por conta disso, porque eu não treinei o meu próprio modelo, né? Mas, assim, como fui eu que fiz, né? Eu lembro o que eu fiz, então eu tentei fazer ao máximo, mais fidedigno a ele, e creio que 900 ou mais eu tiro. Então, se você fez à risca aquele modelo, gente, é mais de 900 ou 1000. Ainda mais se você treinou sobre desigualdade social, porque o modelo estava pronto para isso. O modelo estava pronto para esse tema, porque tinha atitude blasé,
tinha a Constituição Federal, tinha tudo, gente. Eu ainda ensinei vocês a usarem os dados da própria redação, da própria prova, né? Sem que eles quiserem para isso, por isso. Então, assim, quem acompanha aqui o canal se deu bem nessa redação. Espero, né? Fala aqui para mim, comenta aqui como vocês foram, o que vocês acharam, se vocês acharam ruim, se vocês conseguiram fazer, se vocês usaram o modelo aqui do canal. Conta tudo aqui pra mim, porque eu sou curioso, eu quero saber. E eu espero que vocês tenham conseguido, tá, pessoal? No vídeo de sexta a gente vai falar um pouco sobre mais a prova também, porque essa prova trouxe era vagas, trouxe ditadura, trouxe racismo, coisa que não veio no último Enem, que eu fiquei muito chateado porque eu estudei bastante sobre isso, né? Que para esse Enem eu fiz a prova, mas eu não estudei, né? Eu fiz por fazer, porque eu queria fazer a redação só. Então espero que vocês tenham ido bem, tá, pessoal? Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo e até sexta.